Ana Paula está aqui. Todas as nossas melhores vibrações para ela fazer o estudo da tarde. Boa tarde, queridos companheiros. Hoje nós resolvemos falar sobre parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais. Esse assunto está no Livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo 4. Então vamos começar pelo começo, né? Antes da gente falar em parentesco, em filiação, vamos falar de quando a gente reencarna, como é que a gente entra na vida. Nós, espíritos, quer dizer, antes de reencarnarmos, os espíritos reencarnantes, eles só conseguem formar o seu corpo físico num útero materno. Hoje é a única forma que nós temos de formarmos o nosso corpo físico dentro de um útero, dentro de uma mulher que permite gerar esse corpo físico. Nós temos a fertilização in vitro, mas esse óvulo fecundado, ele só se forma um corpo físico quando ele é colocado num útero materno. Se amanhã ou depois haverá essa permissão de se formar um corpo físico fora do útero, eu não sei explicar, não sei dizer. Sei que hoje é assim. Então, dizem os espíritos, o espírito começa a se ligar no corpo físico com a concepção. E essa ligação termina, se completa, melhor dizendo, com o nascimento com vida. Então começa na concepção a ligação do espírito do corpo e se completa com o nascimento com vida. Bem, nós quando estávamos tratando desse assunto, estudando esse assunto, nós vimos que há aí algumas diferenças entre fecundação, concepção, né? Zalmino Zimmermann, que é um escritor que eu sempre estou falando dele, ele tem um livro excelente chamado Perispírito. E ele já desencarnou, ele foi um grande estudioso, ele foi presidente da Associação dos Magistrados Espíritas. Então, esse livro, cada assunto que ele trata, que ele traz para a gente, ele se reporta aos livros espíritas, né? Aos livros, não só da codificação, mas aos livros, muitos livros de Chico, né? de Emmanuel, de André Luiz, enfim. E aí ele fala que para ele a fecundação, quer dizer, ele, como estudioso, não é para ele teve base para isso. Seria a fecundação, seria no momento em que o espermatozoide rompe o óvulo. E a concepção, quando ele chega no centro do óvulo. Para outros, a concepção é quando ele se instala lá no útero. Enfim, nós vamos tomar aqui o termo concepção no sentido de começo de vida. É isso que interessa para a gente. E mais, dizem os espíritos que o espírito reencarnante, ele escolhe o espermatozoide mais apto, né? Nós sabemos que essa escolha aí não é para a medicina ou para a ciência materialista, seria aí o mais apto, mas na verdade é aquele espermatozoide que junto com o óvulo vai formar um corpo físico adequado para a reencarnação daquele espírito. E é engraçado que a gente começa a ver como a ciência materialista começa a chegar aonde a ciência espírita já chegou. A doutora Cristiane Ribeiro Assis, da Associação Médica Espírita de São Paulo, ela é ginecologista e obstetra, ela diz para a gente que em 91, cientistas americanos e israelenses descobriram que o óvulo e as células próximas emitem uma substância que atrai o espermatozoide mais apto. Ora, isso daí é físico, mas quem é que está por trás de toda essa escolha? Logicamente, o espírito reencarnante, né? Então é interessante aí nós vermos essa chegada da ciência materialista, chegando aí ao que diz aí a ciência espírita. E mais, dizem para a gente os espíritos. Isso a gente vê no livro Nosso Lar, no Missionários da Luz. Há um ministério, que é o Ministério da Reencarnação,
E dentro desse ministério há o pavilhão do restringimento, que trata justamente da reencarnação de um espírito. Nós temos no plano espiritual um lugar que trata da reencarnação. Então, nós não somos colocados aqui por acaso, não é assim, vai lá e dá seu jeito, a coisa não é por aí. Então, há todo um planejamento. E nesse pavilhão do restringimento, o que ocorre? O restringimento do perispírito. Nós não podemos nos esquecer que perispírito é matéria. Matéria sutil, mas é matéria. Então, por que é matéria sutil? Porque as moléculas que formam o perispírito estão mais afastadas umas das outras. Há espaço entre as moléculas. Por isso que ele é mais sutil. Mas nesse pavilhão do restringimento ocorre essa aproximação das moléculas, esse espaço diminui e aí o perispírito fica pequeno no tamanho adequado, né, para, vamos dizer assim, entrar, né, no corpo físico. Então, é isso que acontece aí, dentre tantas coisas que nós vamos ver no plano espiritual, esse restringimento do perispírito. Enquanto, nesse momento aí de gestação, né, esse espírito, ele não está dentro, Kardec fala para a gente no Livro dos Espíritos, não está dentro do feto, ele está lá próximo ao útero. Tem um outro livro interessante de Egorina Cunha, que fala disso também, né? desse espírito que está ali no útero materno, né? E não dentro do feto, mas próximo, ligado ali. E enquanto esse processo de formação do corpo está sendo feito, esse espírito reencarnante está se utilizando do princípio vital da mãe. O que é princípio vital? É a energia que dá vida à matéria, que nos distingue dos seres inanimados. Então, no momento da fecundação, há a energia vital do espermatozoide, do óvulo, e depois esse espírito se utiliza dessa energia da mãe, doada pela mãe, para poder formar aí o seu corpo físico. E chegamos, então, no momento de nascimento. Nascemos nós aqui para uma nova jornada reencarnatória. E aí, temos que... isso é uma coisa que a gente tem que ter presente, né, no nosso conhecimento. É o espírito reencarnante que, na maioria das vezes, quase sempre, ele modela o seu corpo físico. Ele faz isso se utilizando do perispírito, que é o modelo organizador biológico, como era chamado por Hernani Guimarães Andrade. Quase sempre porque, quando a gente vai no Livro dos Espíritos comentado, o Espírito Miramês fala para a gente, olha, tem casos que o espírito não tem consciência, né, de estar junto com os amigos espirituais. Olha, vamos planejar isso, vamos fazer assim, o corpo é assim, é assado, né? Ele não tem as condições de fazer isso, ele não tem consciência, não tem realmente esse equilíbrio para poder planejar ou formar, né, o que é melhor para ele nesse corpo físico, né? Participar dessa formação do corpo físico. Os amigos espirituais suprem, então, essa não oportunidade desse espírito formar, estar ali presente, né, optando, né, na formação desse corpo físico. Ou então há casos em que a espiritualidade fala assim, olha, é melhor a gente ocultar isso daqui, essa característica do corpo físico, porque de repente ele pode recuar diante daquela característica, né, daquela prova ou daquela expiação. Enfim, isso daí, a espiritualidade é que percebe a melhor oportunidade de falar alguma coisa ou não. Mas acredito que todos nós que aqui estamos, né, com raras exceções, se a gente pode dizer assim, nós participamos ativamente desse processo. O corpo que nós temos é o corpo que pedimos. Ah, mas é claro que tem as contingências da vida, né? Você comer mais, comer menos e tal. Sim, isso é uma coisa. Agora, o corpo que a gente nasce, nós estamos falando do corpo que a gente nasce. Esse corpo foi planejado por nós. O que a gente faz com ele
aí no decorrer da nossa existência, isso é problema nosso, né? Agora, esse corpo planejado, esse corpo que a gente entra, com o qual nós entramos na vida física, foi planejado pela gente. Muito bem. E as doenças hereditárias? Como é que ficariam as doenças? Eu tenho aí uma doença ou uma predisposição, né? O que, na verdade, é o que acontece isso. Eu tenho uma predisposição genética, hereditária, a desenvolver uma doença. Agora, eu vou desenvolver essa doença? Depende. Depende da minha vida, depende do meu planejamento, né? Então, você pode herdar uma doença. Isso a medicina fala para a gente, né? E nós, espíritas, completamos, né? Podemos herdar essa doença, ter predisposição a ela, mas se ela vai se desenvolver ou não, aí entra o espiritismo. Depende do merecimento, do planejamento, da vida do espírito, né, nessa encarnação. Mas e a gente tem até o exemplo da Angelina Jolie, né, que diz pra gente que ela fez uma mastectomia, né? Ela disse que eu não conheço, claro, o que a gente conhece dela é o que a gente vê nas reportagens, né? Então a gente não conhece o que realmente se passa no coração dela. Mas eu li uma reportagem dizendo que ela, como a mãe dela havia morrido de câncer, ela não queria que os filhos passassem pelo mesmo sofrimento que ela passou, né? Então a gente não conhece essa pessoa a fundo, é só ela mesma se conhece, sabe-se lá se conhece, né? Mas eu não posso optar nesse sentido. De qualquer forma, ela resolveu fazer a mastectomia porque foi detectada uma mutação de um gene lá que ela poderia desenvolver o câncer de mama. E aí o que o espiritismo fala para a gente? Bom, ela pode ter sido detectada lá a mutação lá do gene, mas ela só ia desenvolver o câncer, ela podia continuar sem fazer mastectomia e nunca ter câncer, né? Porque, de acordo com a vida dela, com o planejamento dela, quer dizer, ela tem a predisposição, mas desenvolver ou não, isso daí cabe a ela, o planejamento ou o merecimento, porque a gente às vezes fala muito de planejamento de outra vida, mas tem a vida que a gente leva aqui e a gente vai ver isso, né? Então, agora, gente, mesmo ela tendo feito a mastectomia, se ela tiver que passar por um câncer, ela vai ter câncer no dedo do pé. Se é que acha que tem câncer no dedo do pé, deve ter, né? Então, quer dizer, não tem jeito. Se você tem que passar pelaquela dificuldade... Porque, gente, a doença física, para a gente é doença. Para o espírito é cura, né? Então, a gente tem que fazer essa diferença. O que a gente vê como dor, sofrimento, doença, para o espírito é cura, é harmonia, é equilíbrio, se você aceitar. Evidentemente, sem se revoltar. Tem isso também, né? Agora, zerando, a gente também tem que colocar que a espiritualidade, ela observa a genética. É evidente que os filhos dos pais vão herdar características, cor de pele, de cabelo, de olho. Isso é claro que a espiritualidade não vai aí infringir a lei natural, né? Então, a gente tem que fazer aí esse parêntese. É respeitada a lei natural, né? Agora nós temos que saber essas outras nuances que tem aí. Mas e no caso de mutações genéticas que não são hereditárias? Acontece? Sim, acontece. E quem é o acaso? Aconteceu uma mutação. A medicina diz que é o acaso, não sabem explicar. Nós sabemos que é o espírito que está modelando o seu corpo físico, precisa disso. Aí, quando eu estava fazendo esse estudo, eu li uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar e vou trazer para vocês. É claro que eu não tenho nem capacidade, nem conhecimento para ir a fundo em relação a isso, mas de qualquer forma eu tenho que trazer porque foi interessante para mim e espero que seja, pelo menos para vocês, tenham uma curiosidade, né, depois de estudar mais a fundo, uma coisa chamada epigenética. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí eu fui estudar. E eu falei, mas que coisa interessante. O que acontece? É um estudo, estão desde, se não me engano, de 1942, alguma coisa assim. O que esses estudiosos aí, eles descobriram? Que o comportamento... Eu devo estar vermelha, não estou não? Eu estou morrendo de calor. Eu sei que eu começo a ficar com a orelha vermelha, o rosto vermelho. É que eu começo a falar e eu fico com calor. Se der para os friorentos que me desculpem, só para... ficar um pouquinho mais fresquinho.
o estudo é o seguinte: eles estão percebendo que o comportamento, a personalidade, o caráter estão influenciando nessa genética. Como assim? Eles não conseguem mudar a estrutura. Se começar a sentir frio, eu desligo, tá? Eles não conseguem mudar a estrutura do DNA, porque é fixa, a estrutura é fixa do DNA. Mas o que acontece? Eles começaram a perceber que o teu pensamento, o teu comportamento faz com que eles chamam até de metilação do DNA. Eu vou explicar o que eles colocaram aqui, mas não me peçam para ir a fundo nisso. Há uma unidade química chamada metila. Ela se une a uma parte do DNA. E aí, essa parte, os genes que estão nessa parte, eles ficam inativos. Né? Há outras formas também de inativar um gene. Olha que interessante isso. Então, o comportamento, o meu pensamento influenciando, não no DNA, porque é fixo, eu não posso mudar isso, mas olha a natureza, né? Transformando alguma coisa que a gente acha, porque até há pouco tempo, não, você não pode mexer no DNA, é aquilo e pronto, ponto final, né? E aí você começa a perceber, quem é que faz isso, gente? O pensamento, o comportamento é o espírito, né? É o espírito que está agindo sobre o seu corpo físico. E aí nós somos os causadores da nossa saúde e da nossa doença. Não é isso que o Espiritismo fala? E olha a ciência trazendo para a gente, né, a medicina trazendo para a gente essas informações. E aí eles começaram a perceber, bom, se o comportamento, o pensamento começam a modificar o teu DNA, os remédios também podem fazer isso, né? A gente pode entrar aí com uma medicação e aí olha o campo vasto para a cura das doenças, né? Você ativar alguma coisa, desativar outra, porque depende de onde esteja lá aquela metila, né? Aonde ela esteja unida, em que parte do DNA ela esteja unida. E aí nesses artigos que eu li em relação a isso, médicos e tudo mais, teve um que me chamou a atenção, que eles disseram, teve um que falou assim, olha, em 99% dos casos de câncer, eles detectaram que aquele gene que estava ali para proteger o corpo físico, ele estava inativo. Olha só que interessante, né? Somos nós, né, que modificamos a nossa... Então a gente acha que a gente já nasce assim, eu nasci assim, né, o síndrome de Gabriela, vou morrer assim. Não, nós estamos a todo momento, olha o nosso potencial, gente, de trazer a cura, né? É claro que colocando na balança o nosso merecimento, o nosso planejamento, mas também não é fixo. Não pensemos nós, e aí nós vamos entrar justamente nesse assunto. A gente escolhe o quê? Bom, eu escolho, quando antes de reencarnar, minha situação econômica, o lugar onde eu vou renascer. Então, esses fatos mais importantes da vida são planejados. Agora, coisas do dia a dia, não. Né? Então, planejamento reencarnatório a gente tem que ter em mente, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas aí eu dei uma topada ali, será que isso estava... Fiquei 1 mês de cama, né, com a perna engessada. Será que estava no meu planejamento? Talvez não, gente. Não estivesse, não sei, porque planejamento é coisa importante. Isso não quer dizer que aquele momento não tenha sido propício para você avaliar sua vida. Isso é uma coisa. Mas planejamento são coisas mais, né, importantes da sua vida. Quer dizer, talvez estivesse, mas acredito que essas coisas daí são coisas da vida, do nosso dia a dia. Né? Você não precisa fazer um planejamento em relação a isso. Né? Então, mas precisamos ter em mente isso. Né? Quer dizer, antes de reencarnarmos, tudo isso, a nossa participação ativa, com raras exceções, em todo esse processo. Se o casar, a gente vai falar de parentesco, filiação, casamento, aí diz pra gente, Emmanuel no Consolador, é uma escolha feita no plano espiritual. Quer queiramos ou não, nós escolhemos com quem vamos casar, né?
Diz mais, Emmanuel, é uma prova quase sempre difícil, porém redentora. Então ele já sabia o que a gente ia ter pela frente. Eu estava falando sobre esse assunto acho que foi no Carpinteiro, não me lembro. Aí a pessoa chegou no final e falou assim, puxa vida, mas e eu que já casei 5 ou 7 vezes? Aí eu falei assim, olha, eu planejei tudo isso. Eu falei, eu não sei te dizer se foi tudo planejamento ou se foi o seu livre-arbítrio que te levou nesses 5 casamentos. Talvez você não tenha nem encontrado a pessoa certa do teu planejamento, ou seja, a última, não sei, né? A gente não tem essa capacidade de sondar aí tudo isso, né? Essas coisas das vidas das pessoas, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter, né, em mente isso, planejamento, né? E aí, olha o que fala para a gente André Luiz no livro Ação e Reação. Ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem um vínculo do passado. E esse vínculo quase sempre significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo, né? Então, precisamos estar atentos a isso. Muito bem. Aí, em relação a casamento. E em relação à família, porque você também não precisa, né, se casar para você ter um filho, ou formar aí, né, essa parentela, né? Bom, não vamos entrar nesse mérito. Mas dizem os espíritos que família, ela é escolhida também no plano espiritual. Ah, mas aí então, eu tenho muitos parentes, né? Eu já fui, essa quantidade absurda de pais, eu tive 100 reencarnações, eu tive tantos pais. Aí os espíritos falam, peraí, olha só, a gente quase sempre renasce na mesma família, nos mesmos ou em papéis diferentes. Tem até uma música linda da Angelina que eu adoro, que fala, hoje sou pai, amanhã filha, né? Eu já estou dando assim uma indireta, né? Então é isso, hoje eu sou filha, amanhã eu posso renascer como filha dos meus pais? Posso. Eu posso renascer como pai, mãe? Sim. Então, nos mesmos papéis ou em papéis diferentes, que eu estou lá naquela mesma família. Ah, mas aí então, aqueles que... Isso que Kardec, quem lê Revista Espírita sabe, Kardec foi questionado, puxa, mas então eu tenho 100 reencarnações, 100 pais diferentes. Olha só, não é assim. Mas e se tivesse? O amor é ilimitado. Algum pai e mãe fica reclamando, não, eu tive 3 filhos, já não vou ter o 4º não, porque eu não vou ter amor para dar. Você pode não ter paciência, né? Outras coisas, dinheiro para educar, né, e tal, mas amor, né? Aí a gente vê, hoje é mais difícil, mas aquelas avós, né, às vezes para o interior você encontra, não nas grandes cidades, é mais difícil que eu estou dizendo, não que não existe, mas aquelas avós que têm 30 netos, 15 bisnetos, alguma delas está triste, infeliz, porque tem que distribuir amor para aqueles netos todos, né, bisnetos. O amor é ilimitado. E esse não é o problema, né? Muito bem. E aí, quais são esses espíritos que renascem lá naquele núcleo familiar? Falam para a gente os espíritos. Olha, você pode estar unido pelos laços de simpatia, que são realmente os laços que permanecem, são os perenes, os laços perenes, né, que unem os espíritos nessa vida, em vidas passadas e no futuro, no plano espiritual, são os laços de amor, de afeto, de carinho, de simpatia. São esses os laços fortes. E aí nós podemos ter na nossa parentela consanguínea esses espíritos amigos renascendo com a gente, né? Eles podem vir, e aí é uma beleza ter espírito simpático reencarnado naquela família. Agora, essa simpatia, essa afinidade, também pode haver com espíritos que não estão com os mesmos laços consanguíneos. Pode ser um empregado, um vizinho, um amigo. Quantas vezes a gente fala, puxa, fulano, aquele meu amigo, parece que é mais da minha família do que os outros, tem mais afinidade comigo, com meus irmãos e tal. Quantas vezes isso acontece? Por quê? Esses espíritos podem até ter estado com você em outra encarnação, unidos pelos laços consanguíneos, né? Então, essa, na verdade, é a grande parentela que nós vamos
chegar um dia, a parentela livre dos laços consanguíneos, a parentela espiritual, o grande objetivo que nós temos. Mas há também uma outra forma de afinidade. Fala para a gente o Espírito Erasto, na Revista Espírita de 62. Você pode muitas vezes reencarnar naquela família, não porque tem afinidade moral, né, no sentido moral superior, de amizade, de carinho, mas porque aqueles espíritos têm ali uma afinidade em relação aos vícios, né, as mesmas dificuldades que você tem, e aí a espiritualidade permite que você reencarne naquela família, né, onde haja aí essa ligação, mas não é uma ligação superior, são espíritos viciosos, mas que estão ali juntos por algum motivo, precisam crescer, esse é o grande objetivo, né? Agora, você também pode estar unido pelos laços de antipatia, né? E aí nós temos também os casos na família, daqueles espíritos que a gente fala assim, poxa, aí a gente começa a botar a culpa no santo. Meu santo não vai com ele. Não tem nada a ver com o santo, né? Pobre do santo. Nós aqui não temos afinidade, né? São espíritos aí com os quais nós tivemos dificuldades de convivência numa encarnação passada. Mas estamos juntos para quê? Para nos odiarmos? Não. Para realmente nos amarmos, harmonizarmos, nos equilibrarmos, rompermos aí esse laço de ódio, de raiva, de desamor, de desavença, enfim, e nos reconciliarmos, né? A gente precisa fazer isso, tentar, começar. É o começo, é a vontade. Começa pela vontade de realmente nos dar. Não é uma tarefa fácil. Não estou falando aqui que seja fácil, cada um sabe da sua dificuldade. Mas é o caminho. Se nós adiarmos para amanhã, nós vamos reencontrar essa pessoa. Se a gente não resolver na outra, a gente vai reencontrando até uma hora a gente vai ter que resolver. Gente? Então, que a gente comece pelo menos agora. Quem conseguir se harmonizar, e é possível, porque a espiritualidade coloca o caminho para a gente, mas temos o nosso livre-arbítrio, se nós tivermos pelo menos a vontade aí, né, já é um grande fator, porque é isso, é a vontade, é o querer de realmente nos modificarmos. Mas pode acontecer também que numa família viciosa renasça um espírito que seja virtuoso. Por quê? Para realmente falar, olha família, vocês estão no mau caminho. E a gente vê isso, às vezes aquela família está envolvida num caminho que não é bom e renasce aquele espírito lá completamente diferente para dar um alerta para aquela família, para que eles voltem para o caminho do bem. E o contrário também pode acontecer quando numa família virtuosa renasce um espírito que é vicioso. Nesse caso, duas coisas podem acontecer. Ou aquele espírito pediu para estar em contato com as virtudes, com o amor, para poder se educar, realmente se reequilibrar, ou então é um teste para aquela família. Vocês são cheios de vícios, são bons e tal. Tá bom, vamos botar esse espírito aí. E isso muitas vezes, não estou dizendo no sentido de vicioso não, tá? É que agora me ocorreu. Acontece muitas vezes em família espírita. Não que o espírito reencarnante, escutem, seja um espírito do mal, vicioso, mas nasce aquelas crianças que são ligados 220 volts, né? Aí os espíritas lá, não, vamos levar na evangelização e tal, e a criança não para, não sossega, e é justamente isso. E nós vamos ver o papel dos pais nisso, né? São esses espíritos, e nós precisamos dar os meios para esse espírito aí. Realmente, muitas vezes, eles têm um potencial muito grande, intelectual e tal, mas você precisa firmar ali, né, o caminho deles, né? Calma, né? É isso que você precisa demonstrar para esses espíritos que muitas vezes não são maus, volto a dizer, mas que são espíritos que estão ali talvez numa ânsia de reencarnação, mas precisam realmente desse caminho, né? Desse encaminhamento dado pelos pais. Bom, diante disso, existe hereditariedade moral? Nós deixamos a herança moral para os nossos filhos, né? Não, né? O corpo procede do corpo, como nós vimos. Precisamos lá da matéria, precisamos do útero materno para formar o corpo, mas o espírito não procede do espírito. E a personalidade hereditária? Há pessoas que acreditam que sim. Nós espíritas sabemos que não. Somos herdeiros de nós mesmos, né? Não há essa herança da personalidade. Aí se fala assim, filho de peixe, peixinho é.
né? Então, às vezes a pessoa, o pai é de um jeito, o filho renasce da mesma forma, com os mesmos gostos, as mesmas tendências. Como é que se explica isso? Não há hereditariedade da personalidade? Não. É o quê? Afinidade que nós falamos, né? As simpatias. Então, aquele espírito do pai renasce trazendo aquelas qualidades, nasce o espírito do filho com as mesmas qualidades, porque de alguma forma lá no plano espiritual foi planejado, eles têm essa afinidade, né? Seja em que sentido for. Então nós precisamos estar atentos para isso. No caso dos gêmeos também pode ser simpatia ou antipatia. Cada caso é um caso, mas a gente tem que ter em mente que não há herança moral. E há artigos de estudiosos que acham que haja essa herança genética, herança moral genética. Então, precisamos, nós espíritas, estar atentos em relação a isso. Por isso que não há. E Kardec foi admoestado em relação a isso. Olha, quando ele escreveu um artigo lá na Revista Espírita, uma pessoa falou, mas você está acabando com o meu nome de família, porque eu sou da linhagem tal, aí falou a estirpe toda dele lá, desde o rei, de não sei quem, pá. Sim, e aí Kardec respondeu na sapiência dele, né? Para espírito isso nada importa. A gente não herda nobreza, estirpe, personalidade. Não existe isso, a nobreza em DNA, né? Em genética, não existe isso, né? A gente tem que pensar assim, bom, se aquela pessoa foi boa, que bom, porque pode ter sido até eu numa vida passada. Agora, se aquele meu antepassado fez bobagem, aí a gente começa a ficar alerta, porque pode ter sido eu numa vida passada fazendo bobagem. Então, culto aos antepassados, quando esse culto é movido pelo orgulho, pela vaidade, nada disso interessa ao espírita. E aí vem a explicação. Então, nós temos aí um novo corpo, uma nova vida. Eu posso trazer traços morais de uma vida anterior? Estou falando de mim mesma, né, de espírito. Eu posso trazer traços morais da encarnação passada que eu tive? Aí os espíritos falam, olha, pode até acontecer, né? E aí nós nos lembramos de uma senhora que tinha na colônia, ela já deve ter desencarnado, que isso tem muitos anos, e ela, já devo ter falado isso também, ela recebia gente em pé na cama dela, ao lado da cama dela, com uma postura de nobreza, de uma mulher assim, sabe, fina e tal, com as mãos postas assim, a cama, o criado mudo, tudo forradinho de jornal, né? Mas o que chamava a atenção era essa postura dessa mulher, uma postura realmente nobre, altiva, né? Uma mulher que estava lá internada na colônia. Posso trazer, de repente, eu não sei como é que era, estou falando de uma postura, mas pode ser que moralmente ela trouxesse também algum resquício de uma encarnação, resquícios de encarnações passadas? Pode haver. Mas os espíritos falam para a gente, olha, reencarnação é mudança, né? O objetivo é progresso. Então, na maioria das vezes, a gente não traz esses traços morais assim acentuados, porque é lei de progresso, é mudança de uma encarnação para outra. Outra, no plano espiritual há também um aperfeiçoamento, a gente se melhora no plano espiritual. Então a gente vai começar, aquela personalidade já começa a se modificar, não só numa vida passada, mas no plano espiritual, né? Essa, vamos dizer, esse seria o caminho, né? O grande objetivo, né? A posição social que você vê nessa vida, se for diversa da outra, você tem aí outros hábitos, outros costumes, né? Se for em outro país, então tudo isso traz modificações nesses traços morais. Então é difícil você reconhecer. Pode acontecer? Pode. Mas, na verdade, o que a gente quer é se modificar, né? Eu não quero ser a mesma da outra encarnação, a não ser, nem em virtudes, eu quero ser melhor, né? Então é esse o objetivo, até chegar um dia que, dizem os espíritos, do homem mau e orgulhoso, ele se transforma completamente no homem bom e humilde. Esse é o grande objetivo da vida. E a parecença corporal existe? Eu posso trazer traços corporais de uma vida passada? Isso é importante, gente, a gente saber, porque às vezes inconscientemente ou sem maldade a gente faz isso, em filho e tal. E será que fulano é a vovó, o vovô que já desencarnou, a bisa ou o biso que já desencarnou? A gente fica buscando ali,
né, traços morais ou físicos. Os espíritos dizem, não tem nada a ver um corpo físico com outro corpo físico. Há pouco tempo, acho que ainda continua sumido, um rapaz que escreveu um monte de coisas aí nas paredes e tal. Aí eu estava na internet, na reportagem, estava dizendo, muita gente pensando, não, ele se parece com Giordano Bruno. Deve ser a reencarnação de Giordano Bruno, né? Ele acha que tem até uma estátua lá de Giordano Bruno e tal no quarto. Os espíritos falam para ele, não existe essa parecença física, é coisa nossa, da nossa cabeça, que a gente quer encontrar ali, mas isso não existe, né? Agora, tem uma outra coisa que é interessante para a gente, os espíritos falam, que não tem a ver com essa parecença, mas é o semblante. Kardec traz para a gente que você, os olhos, né, são o espelho da alma. Você, como espírito, pode passar todas as suas vibrações, o seu pensamento, ultrapassar a barreira do corpo físico, se a gente pode se expressar assim, e aí você demonstra o que você tem por dentro. O que acontece muitas vezes, uma pessoa que, apesar disso ser relativo, mas a gente pode dizer que aquela pessoa é feia, porque às vezes a gente acha aquela pessoa feia e o outro acha ela linda, né? Mas eu estou falando de aparência física. Fulano é feio, mas ele é tão legal, ele é tão simpático, ele é tão bom, sabe quando a gente fala assim, puxa, mas aquela não é tão feio assim, né? Não acontece muitas vezes. Por quê? Porque o espírito é belo. E ele passa essa vibração, né? Ultrapassa o corpo físico. E o contrário, às vezes uma pessoa bonita, né? Um modelo e tal, e aí a gente fala assim, nossa, mas que pessoa passa uma coisa ruim, uma vibração ruim, né? Ela não é tão bonita assim, às vezes a gente fala só o físico, e é realmente só o físico, porque às vezes aquele espírito ainda é muito envolvido, né? Com vícios, com defeitos, ainda está nesse momento evolutivo, né? E isso passa, né? E aí nós vamos tratar rapidamente de um outro assunto também. Quando a gente começa a estudar, é isso que eu acho interessante. E eu já falei isso, não sei se é aqui. Muitas coisas que eu deixei para lá, mas isso é só com o amadurecimento que vem, que eu deixei para lá na época de escola, hoje eu estou tendo que rever isso daí, né? Claro que com outros olhos, com a explicação do Espiritismo. E, sinceramente, eu acho isso fascinante. Né? Você perceber certas coisas com esse olhar diferenciado. E aí nós vamos tratar de fisiogonomia. Kardec tratou disso na Revista Espírita de 60, de 62. Ele tratou de fisiogonomia e frenologia. Nós também vamos dar uma pincelada em relação a isso. O que é fisiogonomia? É um estudo que faz uma análise, uma avaliação da saúde, do comportamento, da personalidade pela leitura facial. Bom, existe até um instituto, IBRAFIS, Instituto Brasileiro de Fisiogonomia e Hipnose Clínica, aqui, né, no Brasil, Instituto Brasileiro. Então, mas aí a gente começa, nós aqui que estamos com o olhar espírita, né, aí a gente começa a avaliar. Eu posso passar, de repente, a saúde, ou o mal-estar, a tristeza, a raiva, é evidente, a gente está falando de semblante, e fisicamente, mais do que a vibração, eu posso, no meu corpo físico, mostrar se meu olhar está caído, né? Poxa, às vezes a gente fala, pô, você está triste, está com raiva, quando a gente fica com raiva, há uma expressão, uma linguagem não verbal, existe isso, né? Mas cuidado, gente. Sim. De fisiogonomia? Com relação à personalidade nacional? Não sei. Não li nada disso, não. De Bozano. Eu tenho até um livro dele. Mas não, é hipnotismo. Hipnotismo e mediunidade. Não sei. Uma relação entre a área cerebral Não. Lombroso. Vamos falar dele. Lombroso. É frenologia. Eu estou correndo porque eu quero passar assim, porque eu acho importante. Às vezes eu ficava assim, puxa vida, eu vou estudar isso, mas eu não sei a fundo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, o meu objetivo é passar. Eu acho que se eu tenho uma informação
E aí cabe a cada um avaliar, não estou trazendo as coisas, a verdade absoluta, mas eu também não posso me privar de passar informação. E aí a gente vai pesquisar, é isso que é espiritismo, é estudo, né? Não está escrito aqui, é a gente a partir daí pesquisar. Então, isso é leitura facial, né? A gente tem que tomar cuidado, porque eu li também que aí as pessoas começam, né, a devagar, e até uma pessoa estudioso nesse assunto falou, cuidado, gente, por quê? O rosto redondo é uma pessoa que gosta de lugar agitado, de tal. Aí eu falei, gente, não tem nada a ver comigo, detesto, né? O rosto oval é pessoa sincera. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Kardec, quando tratou desse assunto, olha a explicação de Kardec. Bom, o pensamento coloca os músculos em movimento. O pensamento coloca os músculos faciais em movimento. Sim, por isso nós estávamos falando, tristeza, alegria. Mas aí Kardec mesmo fala, gente, concluir do caráter absoluto de uma pessoa só pela leitura facial, não é isso. Cuidado, porque senão ele mesmo falou, você vai achar que uma pessoa que se parece com um gato tem sangue na veia de gato. Uma pessoa que se parece com a personalidade tal é reencarnação dela. Então, cuidado para a gente não chegar nesses absurdos. Mas Kardec falou que tinha algum sentido nessa, mas ele era muito ponderado, né? E aí a frenologia, é justamente isso, a frenologia. O que é frenologia? Joseph Gall, ele descobriu que a teoria dele, né, o seu cérebro ele é dividido. Né? Em cada região do seu cérebro é responsável por uma função, por uma faculdade. Essas faculdades são inatas. Conforme você vai usando essa faculdade, né? Então frenologia é isso, é esse estudo das funções do cérebro. Conforme você vai usando essas faculdades, há um aumento do seu cérebro. Esse aumento do cérebro se reflete na caixa craniana. Então, se você tiver um aumento do crânio aqui, uma depressão ali e tal, isso reflete o uso ou o desuso de uma faculdade. Faculdades essas que são inatas no homem, né? Isso daí foi usado por Lombroso, né? Ele é estudado principalmente pelas pessoas. Quer dizer, eu nem sei se é estudado, porque eu perguntei para o meu sobrinho agora, que faz direito, falei, você fez criminologia Fichte? Fez Lombroso? Estudou Lombroso? Não. Agora aí fica a dúvida, se ele voou na aula, né? Ou se não estão mais estudando, né? Não sei. Eu fico em dúvida. Né? Eu me lembro que eu estudei Lombroso. Quer dizer, para ele queria detectar o criminoso através do exame do cérebro. Então, se fazia uma avaliação, e aí ele queria chegar a uma generalização, né? Então, fulano que tem o cérebro assim, ele é um criminoso em relação ao furto, o outro ao assassinato, o outro a não sei o quê. Então, Lombroso, né, ele fez isso, ele era a teoria, né, da época, né, de realmente detectar o criminoso nato, através aí dessa cranioscopia, que seria esse exame do cérebro. Isso foi usado também pelos nazistas para detectar os arianos e os não arianos, através dessa inspeção aí do crânio, né? Isso caiu em desuso, né? Por quê? Porque eles viram que não tinha base científica para isso, né? Com o tempo foi se percebendo que não tinha, mas muitas pessoas passaram por essa avaliação. Dizem que Napoleão também passou pela avaliação e começou a incitar ao descrédito, né? A promover o descrédito, porque na avaliação dele, no segundo pensamento dele, não foi levado em consideração algumas qualidades, né, que ele tinha, né? Então, isso daí a gente leu aí, não sei se é verdade em relação a isso. Mas, de qualquer forma, Kardec fez um estudo sobre isso. E aí, o que Kardec fala sobre frenologia? Bom, você, como a fisionomia, você não pode avaliar em absoluto o caráter de uma pessoa só pela inspeção do crânio. Existe aí os hábitos, a educação, né?
o comportamento, isso tudo são influências nessa vida. Então você não pode simplesmente avaliar aquele crânio como sendo uma faculdade nata e não tem jeito, né? Então aquela pessoa que tem quem tem um crânio certinho, que bom, né? Mas quem tinha na época lá uns carocinhos lá na caixa craniana, dependendo de onde estivesse, né? Tinha problemas lá na época, né? Preconceitos e tudo mais. Então Kardec, ele faz essa avaliação. E aí ele fala, olha, aos frenologistas materialistas, para eles, o pensamento era produto do cérebro. Essa é a diferença. Para eles, essa elevação, depressão, essa inspeção do crânio, porque eles achavam que o pensamento, a faculdade, era produto do cérebro. Os espíritas não. E ele falava, olha, os espíritas sabem, pode até haver, porque Kardec era um homem do seu tempo, um pesquisador. E ele estudava a ciência e ele não podia simplesmente falar assim, isso é uma inverdade, né? E aí ele olhava, ele recebia aquilo com um olhar espírita de pesquisador, né? De estudioso. Bom, pode até haver, ele não estava ali para dizer se era verdade ou não. Mas ele dizia, se há uma faculdade, se há essa elevação do crânio, quem proporciona isso é o espírito. A faculdade é do espírito, não é do cérebro físico, né? Então ele começa a alertar, e nós sabemos que é isso. É o espírito que traz as faculdades, não é a massa cinzenta, não é o cérebro. Tanto é que num órgão defeituoso, o espírito é são e muitas vezes não pode se manifestar. E o contrário acontece. Quando há aí um transtorno mental ou uma desarmonia emocional, o corpo físico está sadio, mas o espírito não consegue se manifestar. Então Kardec faz essa avaliação para entrar num outro assunto chamado, não sei se vai dar tempo, um outro artigo que ele escreveu na Revista Espírita, que causou um dilema danado, chamado Perfectibilidade da Raça Negra. Hoje em dia a gente sabe, através da tomografia e tudo mais, que não tem nada a ver a massa cinzenta com a parte craniana, né? Hoje a gente sabe disso. Há a localização cerebral? Há, né? Não a que falava lá, Gal, mas hoje a gente sabe por quê. Cada parte do cérebro é responsável realmente por uma função. O córtex aí é responsável pela fala, visão e tal. Enfim, há essa localização cerebral. Mas isso não tem nada a ver com crescimento de cérebro, muito menos com o contorno do crânio da gente, né? E aí, rapidamente, quando ele trata de perfectibilidade da raça negra, e nós lemos um artigo interessante também, porque ele foi, se vocês forem na internet e botarem nesse assunto, Kardec é xingado, sabe, falam tão mal dele, do espiritismo, esses espíritas, Kardec era um preconceituoso e tal. Gente, ele era um estudioso, ele era um homem de sua época. Ele era um estudioso e ele fazia uma avaliação com o material que ele tinha. Mas se você se aprofundar no artigo de Kardec, você vê que está longe de haver preconceito. Por quê? Porque ele falava que a raça negra era uma raça inferior. Mas ele estava se referindo ao corpo e ao espírito, mas eram passíveis de perfeição. Por quê? Para ele achava que o corpo do negro era um veículo ainda que não era desenvolvido fisicamente, né? Ele se utilizava até da frenologia e tudo mais. Então, aquele corpo ali, aquele corpo físico era limitado. Na visão que ele, com o material que ele tinha na época, ele achava que aquele corpo era limitado. E aí, quem poderia habitar um corpo habilitado? Um espírito primitivo, um espírito de criança, como nós fomos um dia, como ele coloca no artigo, como fomos um dia. Um espírito recém-criado precisa de um cérebro, né, avançado? Não. O que aconteceu no começo aqui na Terra? Espírito recém-criado, ele
foi habitar um corpo que era um corpo de um homem primitivo, né? O homem de Neandertal, Homo sapiens e tal. E houve um desenvolvimento cerebral e físico proporcionado, claro, pelo espírito, mas era o espírito que se aperfeiçoava e aquele corpo também. Só que na visão de Kardec, ele achava que aquele corpo não tinha como se aperfeiçoar, porque o corpo branco era um instrumento melhor. E ele cita exemplos, é como se você desse um piano para quem não sabe tocar. Então, para aquele espírito, que ainda é um espírito de criança, aquele corpo estava bom. Conforme ele fosse evoluindo, o espírito que habitava um corpo de um negro, ele ia tomar um corpo de caucasiano, né? Porque ele achava que era um melhor instrumento. Mas ele em nenhum momento falou em preconceito. Tanto é que ele disse, nós passamos por isso, né? O corpo do negro, a raça negra podia se aperfeiçoar? Sim, se houvesse, ele fala, é imprescindível que haja a mistura com outras raças para colocar elementos novos. De qualquer forma, ele se aperfeiçoa no limite, né? Porque ele não tem, é como se fosse uma roupa. Você vai alargando aquela roupa, você vai crescendo, vai alargando. Criança, chega uma hora que não tem mais como, né? Aquela roupa não tem mais um pedacinho de pano para alargar. Era esse o sentido de Kardec, né? Então é preciso a gente avaliar o que Kardec... Hoje a gente sabe que não existe raça, porque raça significa categoria, nós estamos todos na mesma categoria, raça humana. Não existe diferenças genéticas em relação às etnias, né? Na verdade se fala em etnia, que é aquele grupo que participa da mesma língua, da mesma cultura. Não existem diferenças genéticas significativas para dizer, não, aquele forma um grupo, né? Nem dizer também que ali todos sejam iguais geneticamente, porque há diferenças, nem igualdade, nem diferenças significativas, na verdade, né? A anatomia do cérebro é distinta. Dizem que se até falam do homem e da mulher, o cérebro da mulher é menor, e aí se explica por causa dos hormônios e tal, mas isso não tem nada a ver com o espírito, com a capacidade do espírito. E esses articulistas que escreveram isso, a todo momento eles falam, gente, uma coisa é a anatomia, outra coisa é a capacidade. E nós sabemos muito bem disso. Tanto é que eugenia para espírita não existe, né? Porque a gente sabe que você não pode ter um corpo perfeito, né? Você não pode, depois de tudo isso que nós vimos, de mutação, de epigenética e tudo mais, você não pode manipular um corpo físico, muito menos um espírito. O processo se faz, a parecença ou as similitudes se faz pelas afinidades, né? E aí o papel dos pais de transformar esses espíritos em espíritos melhores, através da educação, do saber dizer não, do saber ensinar virtudes. Educar é difícil, educar requer muito equilíbrio, paciência, não é fácil, mas é uma tarefa que pedimos. Dizem os espíritos, está lá no livro dos espíritos, é missão dos pais, é responsabilidade dos pais. Fomos nós que pedimos aí que esses espíritos viessem para que nós encaminhássemos esses espíritos. Se eles se perderem sem culpa nossa, aí é outra coisa, né? Mas nós temos que ter em mente que a nossa responsabilidade não é do avô, da avó, do tio e da tia. Eles ajudam, mas a responsabilidade é dos pais, não é do professor da escola, é dos pais, né? Então que possamos aí todos aí pensar nesse assunto e nos aprofundar, porque pelo menos para mim foi realmente um assunto interessante de coisas descobertas, né? E quando a gente começa, como eu falei, a gente começa a fazer essa comparação entre o espiritismo que diz a ciência materialista, a coisa começa a se esclarecer, e é isso, é o conhecimento, né? Porque hoje a distinção, como dizem aí os cientistas, a distinção não é por raças, é por oportunidades. É ambiente, é oportunidade, você é mais inteligente que o outro por oportunidade de exercitar o seu cérebro. Essa é a nova conclusão da ciência. Então, as diferenças anatômicas, homem, mulher, negro, branco, elas não existem. O que existe é oportunidade de exercitar o cérebro, claro que através da educação, da cultura, e os pais participam disso, né? Muita paz.